Gente, eu vou tentar falar um pouco alto aqui, que eu já não sou muito de falar tão alto assim, não. Bom, primeiramente, eu queria pedir licença, agradecer aqui o Paulo, né, por esse espaço, para a gente poder estar aqui hoje para falar sobre isso, sobre essa palestra, né, e queria pedir licença, né, e agradecer aqui as nossas entidades que provavelmente já estão aqui presentes neste momento. Então, hoje é a festa de Preto Velho e a gente precisa honrar eles, né, agradecer eles, provavelmente já estão aqui entre nós nesse momento. Então, queria primeiramente saudar eles, né, saravá todos os pretos velhos, todas as pretas velhas. Bom, hoje é dia 18, nós estamos aqui na Fraternidade para comemorar o Dia de Preto Velho. Dia 13 de maio, na última terça-feira, foi o Dia de Preto Velho, né? Como hoje é o dia da nossa gira aqui, nós estamos comemorando hoje. Dia 13 de maio de 1888. Então, assim, essa é uma ressignificação dessa data, tá? A gente comemora o Dia dos Pretos Velhos, mas essa data em específico, ela foi a data onde foi a promulgação da Lei Áurea, ou seja, a libertação dos escravos. Aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Bom, é um fator histórico, tá? Isso não é necessariamente sobre a nossa religiosidade aqui, inicialmente. É sobre a história do nosso país. A escravatura que aconteceu no Brasil, ela de longe é a maior vergonha que tem na nossa nação. Foi o fator histórico que aconteceu aqui de maior vergonha do nosso povo. Então, assim, a história dos pretos velhos vem disso daí. Bom, eu queria que vocês parassem para pensar e imaginar nesse momento agora. 1530, aonde iniciou a escravatura no Brasil, até 1888. Quantas gerações de pessoas não passaram nesse processo escravocrata, como escravos, vivendo como um objeto, como uma coisa? Vocês conseguem, por algum minuto, assim, imaginar esse processo? Pessoas que saíram da sua terra, foram retiradas de lá, falavam línguas distintas, apesar de... As pessoas pensam assim, ó, na África, todo mundo é africano. Não é assim que funciona. Hoje a África é separada entre países, né, em termos demográficos. Porém, naquela época, não existiam as nações que existem hoje lá. Então você conhece hoje a África do Sul, você tem Angola, você tem a Nigéria, tem o Benin. Esses países não existiam nessa época. As pessoas que viviam naquelas terras eram tribos. Eram apenas tribos. Cada uma falava uma língua, cada uma tinha uma cultura diferente. Então esses povos vieram para o Brasil, foram tragos para cá, falando cada uma a sua cultura, de forma diferente. Chegando aqui, o processo de escravatura foi tão cruel, mas tão cruel, que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tirar tudo dessas pessoas. A dignidade, o nome. Então, assim, as pessoas que moravam, que vieram de lá, elas não falavam português. Elas foram obrigadas a aprender português. O nome delas não era Maria, não era João, não era Severina, não era nenhum nome em português. Era o nome na língua que eles falavam. Então, o processo de escravatura ele já começou nesse processo, assim, tirar toda a dignidade dessas pessoas. Existe um termo na filosofia que chama-se dignidade da pessoa humana. Algumas pessoas, alguém aqui já ouviu falar nisso? Conhece esse termo? Dignidade da pessoa humana, ela é um termo filosófico que ela existe na nossa vida até hoje, tá? Na vida de todos nós. Ele entra na nossa vida principalmente por meio do direito. Então, por exemplo,
Na Constituição do nosso país hoje, boa parte da parte dos nossos direitos estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Quando uma pessoa é presa porque ela cometeu um crime, por exemplo, o que dá o direito dela de responder esse processo de forma legal, né, de as pessoas não tratarem ela de olho por olho, dente por dente, ela responder um processo legal, ela poder ter um advogado, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é você ser tratado com dignidade. As pessoas perguntam assim, mas pô, nessa época já existia dignidade da pessoa humana? Sim, isso é desde a época da Grécia, esse princípio. É isso que faz com que a nossa sociedade seja civilizada, na verdade. Então o princípio da dignidade da pessoa humana é esse. Só que naquela época, esse princípio não foi levado em consideração nenhuma. Aliás, escravizar as pessoas não é de forma nenhuma digna, né? Então, assim, as pessoas perderam tudo, perderam seus nomes, né? Alguém aqui que está aqui hoje tem o nome da Silva? Levanta a mão. Dos Santos? Pois é. Você sabe por que seu nome é dos Santos ou da Silva? É porque assim, ó, existe a família portuguesa lá, Silva. Existe a família Santos. Existe a família Camargo. Mas da Silva é porque o seu ancestral foi escravizado e aí ele pertencia à família Silva. Então era por isso que é da Silva, dos Santos. Você pertence, o seu ancestral pertencia à família Santos. De Camargo é porque o seu ancestral pertencia à família Camargo. Então, por exemplo, o cantor Zezé de Camargo, que todo mundo conhece, o nome dele é Zezé de Camargo por quê? Algum ancestral da família dele foi escravizado e pertencia à família Camargo. Tanto é que existe os Silvas, de fato, e os da Silva. Existem as pessoas com nome Santos e dos Santos. Então, isso é um reflexo atual que a gente ainda vive disso. A escravatura acabou de uma forma, digamos assim, forçada em 1888 por questões de que a sociedade lá fora não aceitava mais isso. Existia um processo que estava acontecendo no mundo chamado iluminismo e essas pessoas não aceitavam mais essa questão de escravatura. Não foi só no Brasil, tá? Na América Latina inteira houve esse processo, tá? Nos Estados Unidos, em outros países também aconteceu esse processo. Só que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Então, existe um termo, por exemplo, que as pessoas que a gente fala até hoje, né? Para inglês ver. Todo mundo conhece esse termo, não já? Por quê? Esse termo vem dessa época. Porque era para os ingleses ver que a escravatura tinha acabado. Porque os ingleses eram os maiores comerciantes da época. E eles falavam o seguinte, a gente não pratica mais esse processo e também não vamos mais aceitar e não faremos mais negócio com aqueles que ainda praticam. Então o termo era esse, para inglês ver. Entendeu? Não é que queria que a escravatura acabasse. Os europeus que aqui viviam não queriam que esse processo acabasse. Por eles, esse processo continuaria. Só que eles foram forçados. E também existia alguns grupos societários já aqui, alguns negros que já tinham passado pelo processo de euforia, tinham sido libertos, outros intelectuais, né, artistas, pessoas que vieram de outros lugares que também não aceitavam mais esse processo. Então, assim, existiam movimentos sociais dentro do Brasil, os quilombos, que não queriam que esse processo continuasse. Então foi daí que foi forçado. A Lei Áurea tem 2 artigos. Entendeu? E aí o que acontece? Vocês acham que, beleza, as pessoas foram libertas. Libertas entre aspas. Porque o processo de escravatura traz nas pessoas uma coisa que fica engessada dentro delas. As pessoas foram libertas, porém não tiveram direito a nenhum tipo de dignidade da sociedade. Essas pessoas eram analfabetas, elas não tiveram direito a estudar, elas não receberam terras, não tiveram casas, elas foram abandonadas, simplesmente assim. Isso é um reflexo hoje. Isso que a gente conhece como favela se iniciou nesse processo, tá? A favela se iniciou daí, porque essas pessoas elas não tinham trabalho, não tinham nada, a pobreza extrema, e esse processo reflete até hoje. Então assim, o Estado na época não teve a sensatez
de falar, olha, estamos libertando essas pessoas, mas também temos que ajudá-las. Não foi isso que foi feito. Alguns povos mais para frente vieram para o Brasil, da Europa. Poloneses, italianos, alemães. Principalmente no século passado, no início do século passado. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né, alguns povos foram perseguidos lá na Europa. Então o que eles fizeram? Era para o Brasil. Orientais. Quando essas pessoas chegaram aqui, o processo foi diferente. O Estado falou, não, toma aqui terra para vocês, vocês vão produzir, vocês vão vir para cá, mas vocês precisam trabalhar, a gente vai ajudar vocês. Então as colônias que a gente conhece hoje lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, é diferente, entendeu? O tratamento societário foi diferente. Bom, aí vocês devem estar perguntando assim, Danilo, mas por que a gente está falando sobre isso? É muito simples. Por favor, todos olhem aqui o congá. Esse aqui é o congá da nossa casa, tá? Aqui estão os nossos orixás. As pessoas olham assim e falam assim, não, mas eu estou vendo santos católicos. Sim, são santos católicos consagrados em energia de orixá. Então, todos esses orixás que estão aqui não são só apenas imagens. Em algum momento dessa casa aqui foi consagrada a energia dos orixás neles. Então, quando você chega aqui e vê a imagem ali de Santa Bárbara, você está vendo, está consagrada a energia de Iansã, que é uma orixá. Iemanjá, Xangô, Oxum, e por aí vai. Aí vocês devem perguntar assim, pô, tá, mas qual é a relação que tem entre isso aí? A gente só está aqui hoje, todos vocês, tá? Nós só estamos aqui hoje, a gente só pratica essa liturgia graças a essas pessoas, tá? E aí tem um porém também. Naquela época, elas não poderiam ter uma ideia religiosa que fosse diferente do catolicismo, ou diferente do cristianismo. Então, o negro escravizado naquela época já tinha perdido a sua dignidade, a sua família, o seu nome, e a única coisa pouca que restou a ele foi a fé. A única pouca coisa que sobrou a ele foi a fé. Então ele vinha aqui, ó. O europeu falava, você quer sair da chibata? Então reza aqui agora. Reza aqui para o santo. Ele ia lá rezar. Só que na cabeça do escravocrata, ele estava rezando para o santo. Mas não era. Ele estava rezando para o orixá. Então assim, ele rezava para São Jorge, mas não era para São Jorge. Era para Ogum. Esse era o processo. E foi assim que os negros naquela época conseguiram guardar o pouco da cultura que eles tinham. E é isso que reflete até hoje, né? Então assim, tem 130 e poucos anos que a gente está aqui, que acabou a escravatura, mas desse processo que durou aí uns 400 anos, a gente ainda tem de resgate disso, porque essas pessoas se esforçaram para guardar essa cultura deles. Porque muito também se perdeu. Esse processo ele foi se perdendo com o tempo. Aquela expressão religiosa que é irmã nossa, né, que é o candomblé, por exemplo, ela só existe por conta desse processo. Né? Ele só existe por conta desse processo. Os negros falam, não, a gente precisa guardar. O que algumas pessoas não sabem é porque é o seguinte, o candomblé não é uma religião que veio de um grupo étnico específico lá na África. Não é. O candomblé ele é uma religião de nação. Existe 3 nações. Então você vai no candomblé, tem o candomblé Yorubá, o candomblé Jeje, tem o candomblé Nagô. Desculpa, o Nagô é o Yorubá. Tá? Tem o candomblé Banto. Por quê? E lá se faz o culto de acordo com a língua daquelas pessoas. O culto de orixá, ele é Yorubá. Se você for num culto, num candomblé Jeje, não se cultua orixá. Se cultua lá são voduns. E é candomblé. Candombelê, essa palavra, ela tem uma etimologia. Significa casa dos atabaques. Elê significa casa em Yorubá. Candombelê é uma junção de vários idiomas para juntar essa palavra.
Então, assim, eu vou colocar aqui no quadro, para a gente falar, vocês vão entender a relação que a gente tem com isso aqui com os pretos velhos. Minha letra é feia mesmo, gente, desculpa. Vocês têm que ver no papel. Ó. Ah. Hum. Bom, vamos partir aqui desse processo aqui. Os negros que foram escravizados, eles vieram de várias etnias da África, tá? Como eu tinha falado para vocês, o território lá não era dividido como países não, tá? Então, por exemplo, você pegar um país hoje lá na África, tipo a Nigéria, vai ter pessoas de vários grupos étnicos lá, né? Os Yorubá são um deles, o povo Jeje, que é o povo que fala a língua Fon, também é a mesma coisa, eles ocupam o mesmo território. Isso é um dos problemas que hoje tem tanta guerra civil lá, entendeu? Porque os europeus foram lá, colonizaram e dividiram isso daí, mas não levaram em consideração. Aliás, só o fato de colonizar já é uma coisa errada, mas não levaram em consideração a questão das particularidades desses povos. No Brasil vieram várias etnias, mas essas três aqui são as principais e elas é que influenciam nisso que a gente tem hoje aqui. O povo Yorubá, eles falavam a língua Yorubá. Aqui no Brasil, eles eram conhecidos como esse povo aqui, ó, Nagô. Eu ia colocar aqui religião, mas religião não é a palavra correta, tá? Isso que a gente pratica aqui não é religião. Religião é um termo que as pessoas utilizam para levar em consideração a expressão espiritualista. Qualquer uma. Isso é como se fosse assim, para estudar isso tem um nome. É um fator eurocêntrico para dar nome às coisas. Mas o que a gente faz aqui não é religião, é espiritualidade. Tá? Esse é o nome certo. Aí vamos levar em consideração aqui. Os Yorubás, eles cultuavam o quê? O que a gente cultua aqui, ó. Orixá. Eles que trouxeram isso para cá. Graças a eles, a gente cultua o orixá. Se não fosse eles, a gente nem saberia. A gente daria outro nome para essas coisas. Não vou dizendo para vocês que, por exemplo, vocês que são médios, que sentem a energia dos orixás que regem vocês, não quer dizer que isso não iria acontecer. Só que provavelmente vocês dariam outro nome para isso, só não seria orixá. Entendeu? Talvez influência de uma outra cultura. Jeje. Voduns. Povo banto, Inquice. Bom, aí vocês devem estar perguntando assim, tá, o que os pretos velhos têm a ver com isso? Tudo. Os pretos velhos foram essas pessoas que trouxeram isso para cá. A gente tem muita influência desses povos aqui, tá? Dos Yorubás, para nossa tradição aqui,
que é a Umbanda, é o culto aos orixás. Aliás, culto não, o louvor aos orixás. A gente não cultua orixá. Quem cultua orixá é o povo lá na África e o pessoal do candomblé. A gente louva os orixás. São coisas distintas, tá? Aqui ninguém se inicia para santo. Então isso é uma tradição de quem realmente faz isso. Aqui a gente louva os orixás. E essa é a tradição da Umbanda, na verdade. Então a nossa relação com eles é essa. Os Voduns, essa tradição aqui, ela é menos influente para nós. Mas tem uma influência muito grande na questão dos pretos velhos. Todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, que Obaluaê e Nanã tem uma relação direta com os pretos velhos. Não é isso? Todo mundo aqui já ouviu essa questão? Por quê? Porque esse orixá, ele está relacionado à cura, está relacionado às doenças. O que é o principal trabalho dos pretos velhos fazem? É cura. Só que é o seguinte, pessoal. Nanã Buroquê, ela inicialmente não era uma orixá. Ela era um vodum, tá? Ela era cultuada lá na África, no reino do Daomé, que é de onde vem esse povo, como um vodum. Houve troca de culturas entre essas pessoas lá na África ainda, onde que essa orixá foi começar a ser cultuada também pelos iorubás. Então, por exemplo, para vocês entenderem como que é a relação disso, por exemplo, o Baluaê, com aquela vestimenta de palha da costa, só existe no Brasil. Isso não existe lá para os iorubás. Você pode procurar em qualquer lugar, você não vai ver essa referência. Mas para o povo Jeje lá, essa relação existe. Então, o Baluaê, o Molu, com essa vestimenta, não veio daqui. Veio daqui, ó. Essa é a relação. Agora, o povo que mais nos influenciou, e é daí que vem os pretos velhos, é daqui, ó. O povo banto. Na Umbanda, a mediunidade que é primordial para os nossos trabalhos aqui, chama-se psicofonia, é isso que a gente chama de incorporação. É o principal trabalho que existe dentro da nossa tradição. Esse povo, banto, praticava isso, que eles chamam de culto à ancestralidade. Os iorubás cultuam orixás, são divindades. Não são deuses, são divindades. Eles não incorporam espírito. Não faz parte da tradição iorubá incorporar espírito. Há algum trabalho muito específico que é feito esse processo, mas não é da naturalidade do culto deles fazerem isso. O povo Jeje também não. Mas o povo Banto fazia isso. E era o culto à ancestralidade. Então, assim, foi daí que veio esse processo de incorporar espírito. Quando acabou a escravatura no Brasil, esses povos continuaram a fazer as práticas deles. Aqui no Brasil, houve um culto chamado Cabula, ou Cabulá, algumas pessoas chamam desse nome. É o pai da nossa tradição aqui. Veio daí esse processo, que é incorporar espíritos, os seus ancestrais, e nessa época já se incorporava Preto Velho, já se incorporava Caboclo, Exu e Pombagira, que é as linhas tradicionais da Umbanda. Já existia esse processo. Só que não era gira de Preto Velho, era linha das almas. O nome que se dava era linha das almas. Inicialmente, esse era o nome que se dava. Com o tempo, isso foi se perdendo, entendeu? Os nomes foram se modificando e tal, mas o nome era linha das almas. E sempre esteve ligado à ancestralidade. O povo Banto já praticava isso lá. Para eles era normal vivenciar esse processo. Então, o Preto Velho veio desse processo. Era sempre o ancestral. Era o avô daquela família. Para vocês entenderem como é que funciona essa questão, funciona assim, ó. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Essa questão étnica, não existe religião, como eu falei, é espiritualidade, é um contato que vem de cultura. Por exemplo, o judeu, você nasce judeu,
Você pode até se tornar judeu, mas você nasce daquilo ali, entendeu? Então é cultural. O judaísmo não é necessariamente uma religião, é como eu falei, esse é o nome que dá, né? Mas aquilo ali é cultural. Para esse povo aqui, também é a mesma coisa. Então assim, se você perguntasse para essas pessoas, pô, lá na tua religião, lá não, cara, a gente não tem religião. Isso aqui, eu nasci com isso aqui, isso está intrínseco em mim. Eu vivo, faz parte da minha vida, faz parte da minha cultura. Então eu vou vivenciar esse processo. Entendeu? Então você nascia naquela família, você ia viver aquela cultura ali. O povo banto tinha essa tradição. Então o avô daquela família, o bisavô daquela família, a bisavó, a avó, cultuavam os seus ancestrais e eles vinham. Então alguém daquela família incorporava o ancestral da família para vir ali, para ajudar, para dar um conselho. Então foi daí que surgiu esse processo que a gente chama, dessa linha que chama de preto velho. A relação é tão direta que vocês podem ver que é assim, ó. Vamos para as linhas de trabalho que nós temos hoje na Umbanda. É vovó Maria Conga. Por que vovó Maria Conga? Porque é do Congo, povo banto. Vovó Cambinda, olha o nome. Por quê? Porque vem dessa tradição aqui, do povo banto. Eles se utilizaram do nome em português porque foi o nome de batismo deles aqui, tá? Os pretos velhos foram batizados, né? Quando pessoas aqui nesse mundo foram batizados pelos seus donos, né? Por nomes em português. Então eles mantiveram isso. Esse povo, eles sofreram, foram escravizados, passaram por todo esse processo. Mas dentro da nossa tradição, eles vêm hoje, não é com uma arrogância de vingança. Não, é o contrário. Eles passaram por um processo tão difícil que hoje eles vêm aqui para mostrar que, não, a gente vem aqui é para ajudar. Nós viemos aqui para trazer a luz. O que aconteceu com a gente, quem vai dar conta disso é Deus. A gente vem aqui para ajudar os nossos. Então, assim, os pretos velhos foi um povo sofrido, que passou por todo esse processo, mas que hoje não vem ao mundo para trazer arrogância, um ar de vingança. Não. Pelo contrário. É para trazer a sabedoria. Às vezes, um silêncio, você conversando com o preto velho, às vezes, o tema que você está debatendo com ele ali, que ele está falando com você, o silêncio dele para aquele assunto já diz mais do que você esperava. O silêncio de um preto velho, em alguns momentos, já é a resposta que você estava esperando. A simplicidade, a humildade, a relação que os pretos velhos têm com Axalá é aquilo que o Paulo já falou aqui algumas vezes. É devagar. É devagar. Quase parando. Mas essa é a relação com essa energia desse orixá. Então, assim, pessoal, no final das contas, o que eu vim aqui para passar para vocês é que a relação dessa linha de trabalho que nós temos aqui na Umbanda, ela não é uma coisa assim poética, entendeu? É um processo sofrido. O que essas pessoas passaram, é um processo sofrido. Esses espíritos, eles transcenderam, estão numa dimensão mais evoluída, tanto que na nossa tradição é assim, ó. Caboclo, preto velho e criança. Porque são espíritos que transcenderam. Estão num outro patamar elevado. Lá no astral, os pretos velhos falam, não, a gente tem que voltar lá e acabar com essa gente, a gente tem que destruir isso, acabar... Não vai fazer isso. A gente vai usar o que a gente sabe e o que a gente também aprendeu, porque os pretos velhos,
levam a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Essa é uma cultura europeia, cultura que veio daquele que o escravizou. Mas ele compreendeu o processo também. Ele compreendeu o processo, no sentido de entender que não é porque a cultura veio daquele que o escravizou que a prática ritualística que ele faz é para o mal. Ele entendeu o processo. Então, muitos pretos velhos têm essa relação com o cristianismo. Primeiramente, foi forçado a fazer aquilo ali. Foram catequizados, bem, digamos assim. Mas eles também criaram uma relação com isso. E é essa relação que a gente tem até hoje. É a relação que a gente vê, né? Quando o preto velho vem, te benze, faz o sinal da cruz, né? A arruda que o preto velho usa não é uma erva africana. Isso aí foi trago pelos católicos. Isso aí era uma coisa que os frades lá na Europa já faziam. Ele aprendeu esse processo. Essa não era uma erva tradicional deles. Eles aprenderam a fazer esse processo. Então, assim, pessoal, para finalizar aqui esse processo, queria dizer isso, assim, hoje é um dia que nós estamos aqui comemorando, estamos louvando a essa linha de trabalho que são os pretos velhos. Mas também é um dia de refletir, entendeu? É bom todos saberem, principalmente os médios, que aqueles que acompanham vocês têm toda uma história por trás disso. De sofrimento, de um processo que eles passaram, que não foi fácil, mas que estão aqui até hoje, nos ajudando a nos conduzir pela vida. Uma das coisas que os pretos velhos utilizam, junto no seu trabalho, é tomar café. Bom, uma vez um preto velho falou isso para mim e eu quero passar para vocês. O café é uma bebida muito saborosa, mas ao mesmo tempo ela é amarga. Então é assim que eu quero finalizar, tá? O café é saboroso, mas ele é amargo. E a mesma coisa da vida. Ela é prazerosa, mas ela também é difícil. E a gente vai ter que enfrentar. Então é isso, gente. Agradeço vocês, agradeço a todos que estão aqui presentes. Agradeço aos pretos velhos por poder honrá-los e poder falar sobre eles, né? Sobre essa tradição. E